forte a expressão que é a grande tribulação, porque no grego está escrito assim: a tribulação, vírgula, a grande, com dois artigos, a tribulação, a grande. Está vendo? A mesma coisa quando fala sobre trevas exteriores: será lançado nas trevas exteriores. Não, está escrito assim: será levado nas trevas, vírgula, as exteriores. Com dois artigos, para enfatizar, é uma ênfase que é dada. Então não há dúvida que essa palavra lá se refere à grande tribulação, específica. Não é de, né? Porque se fala assim, eles estão vindo de grande tribulação, aí nós temos que pegar desde o Adão até aquele dia, porque todo mundo que passou por tribulação está dentro disso. Mas quando ele fala da grande tribulação, os irmãos sabem que se nós formos separar, é de a grande tribulação. Quando você junta os dois, faz a contração, fica da. É isso? De é mais a é igual a da. Por isso que é específico. Muito bem. Eu quero deixar para amanhã, e já vou adiantar para os irmãos, que alguns pontos nós não vamos comentar especificamente, talvez não haja tanta necessidade. Mas amanhã eu quero me deter com os irmãos e vou até utilizar um dos livretinhos que nós temos ali, tá? Então pode ter certeza, irmão, não é para fazer propaganda, mas é porque eu considero esse material altamente valioso, né? São os livrinhos de capa azul, que se chama Profecia e História, com referência aos judeus, aos gentios e à Igreja de Deus. Eu só publiquei os dois primeiros, judeu e gentio. Irmão, se você quer conhecer a história do Velho Testamento, pegue só o primeiro volume para você ler. Leia aquilo ali, estude, decore, você vai saber o Velho Testamento. Esse irmão, ele tinha uma capacidade. E adianto para os irmãos, quem foi que ganhou? O outro foi o Pedro? Dos casos? Isso. O irmão ganhou. Foi publicado agora. O livro completo desse irmão, Scrooge, ele tem mais ou menos 1000 páginas. Eu tenho em casa, dessa grossura assim. Ele estuda do Gênesis até o Apocalipse. Irmão Christian, ele deu um estudo, não sei se foi só em Curitiba ou se chegou a Poços de Caldas também. Irmão Xander participou sempre, né, lá. Quando ele estudou sobre a Bíblia toda, ele utilizou esse livro. Então ele pega cada livro da Bíblia e ele coloca os pontos principais. Meu irmão, é uma preciosidade. É de uma riqueza tremenda. Então, ele publicou a primeira parte, tá? É a primeira parte desse. Então, um volume, tem mais 2. Acredito que em português deve ter ficado maior, talvez mais de 1000 páginas. Então, esse irmão foi o que mais me ajudou a entender essa questão de judeus, gentios e a igreja. Tá vendo? E o volume dele, 2, está ali, né, que ainda tem um restinho lá, sobre a profecia e história com referência ao gentio, irmão, é espetacular. Vale a pena. Então, amanhã eu devo meditar com os irmãos aqui, seguindo as coisas que ele falou. De grande utilidade para nós entendermos essa questão que nós vemos aqui, do que Deus tem para fazer ainda no futuro. Ok? Então, hoje eu quero pegar com os irmãos aqui um pouquinho, né? Não vou comentar muito, porque já estudamos as festas de Israel, não foi? Acho que da última vez, é isso? E já vimos também as 7 parábolas do reino, né? Já estudamos aqui Mateus 13, né? Então eu vou mostrar para os irmãos um segredo que nós temos aqui. Olha bem, vamos começar com as 7 igrejas. Apocalipse 2 e 3. Só no estudo não, né? Tem no site. Tem no site. Não, falando aqui, eu acho que aqui. Compartilhar sobre as 7 festas, não. Acho que você fez uma menção. Só menção, né? Dentro talvez do estudo das parábolas. Ok. Porque na verdade, irmãos, olha,
vamos só lembrar aqui, para os irmãos entenderem. Por exemplo, as 7 festas de Israel, Levítico capítulo 23. Lendo lá, você vai descobrir que são 7 festas. Não é 8. Lá começa com sábado, mas o sábado não conta. Você pode ver que lá ele vai saltar e depois vai começar. Essas são as festas fixas do Senhor. Ele começa não com sábado. Tá vendo? Então, irmão, essas 7 festas, elas contam a história da nação de Israel. Toda a história deles. Então, nós sabemos que Jesus veio e Ele é a nossa Páscoa. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 5. Também, Ele é a festa dos pães ázimos. Pão sem fermento. Nele não tem pecado. Quem de vós me aponta pecado? Obrigado. E aí depois vem primícias. Aí Paulo fala em 1 Coríntios 15: Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Foi a questão da ressurreição. E finalmente Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu e batizou aqueles 120 discípulos, formando o corpo, que foi o nascimento da igreja. Então, até ali, Israel não participou de nada, ele não creu em nada, absolutamente. Aí passaram todos esses séculos, desde que Jesus foi para o Pai, enviou o Espírito Santo no dia de Pentecostes, e passou todo esse período, e aí agora, com a chamada de Israel, que já estava acontecendo desde 1918, mas especificamente em 1948, quando eles foram reconhecidos como uma nação na ONU. Então, irmãos, realmente o Senhor está tocando as trombetas, tá vendo? E a trombeta é para juntar o povo dele. E ele está chamando o povo. O povo está, irmão, você imagina que está chegando de israelita, de judeu na terra prometida. Todo dia lá. Então, cremos que estamos vivendo hoje o cumprimento da festa das trombetas. Isso é relacionado com Israel. E aí, irmão, imagina. Eu lembro, isso é uma coisa que eu lembro que eu falei para os irmãos, não estou enganado aqui, enfatizei, irmão, dizendo: olha, irmão, a festa das trombetas era dia 1º do 7º mês, mas a festa da expiação era dia 10, eram só 10 dias, mostrando que entre uma festa e outra, o período de cumprimento é muito pequeno. Mas se você olhar entre a quarta, que é Pentecostes, e a quinta, que é trombeta, você vai ver que passou séculos. E mesmo lá havia uma separação entre as duas de meses, talvez 3 meses e meio, que era o Espírito Santo mostrando para nós: olha, entre o cumprimento da quarta festa, que é Pentecoste, e a festa da trombeta, vai passar um longo período. Todo mundo sabe, a palavra de Deus é perfeita nesse ponto, não é? Ela deixa claro, quando você vai estudar, você vê que se cumpriu. Mas agora, quando vem a quinta, a sexta é rápido. E aí, irmão, a sexta festa é expiação, é exatamente a conversão da nação de Israel. É quando eles lamentavam, um saco e cinza, e havia pranto, lamento, tristeza. Então, o cumprimento dessa festa vai ser igualzinho Páscoa, pães ázimos, primícias, Pentecostes, igualzinho. Só, irmão, que quando eles chegarem na sexta, que é o arrependimento da nação de Israel, a conversão da nação de Israel, eles vão experimentar todas as outras, porque quando eles olharem para o Messias, aí eles vão crer no Senhor, que é a nossa Páscoa. Aí eles vão crer no Senhor, que é pães ázimos. Eles vão crer no Senhor, que é primícias. Eles vão crer no Senhor, que é Pentecostes. E aí vão crer no Senhor, que é festa das trombetas. E eles estão experimentando agora a sexta. Como eles experimentam a sexta, eles recebem todas as 5 anteriores e eles entram na 7ª, que é o milênio, que é tabernáculos. Está vendo? Então, irmão, só dizendo essa palavrinha para 7 festas, nós vamos ver um segredo aqui com respeito às 7 igrejas. Antes de mencionar, de maneira superficial, o significado de cada uma e o período de cada uma, então eu vou mostrar para os irmãos isso. Reparem bem, é um exercício bíblico, já foi mencionado para os irmãos aqui. Eu sei que alguns anotam, escrevem, às vezes escrevem na Bíblia, então não tem como esquecer. Mas olha bem, capítulo 2, versículo 7. Quem tem?
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, só até aqui. Versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor. Versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor. Ainda continua, capítulo 2, versículo 26. Só o início. O quê? Ao vencedor. Verso 29. Ok. Capítulo 3, versículo 5. O vencedor. Verso 6. Não, só vamos ver essa frase que está aí, ok? Capítulo 3, versículo 12. Ao vencedor. Isso. Versículo 13. Quem tem ouvidos? Ainda no capítulo 3, verso 21. Ao vencedor. Verso 22. Então, o que os irmãos notaram? É o quê? Inverteu em alguns. Em alguns, quais são eles? Então repara aí, irmão, na primeira, na segunda e na terceira, quem que vem primeiro? Quem tem ouvidos. A partir da quarta, inverteu agora. Ao vencedor. Irmão, quando você ficar sabendo o que representa essa quarta igreja, você vai entender o que Deus está falando para nós. O que o Espírito está falando. Então, até a terceira, Éfeso, Esmirna e Pérgamo. O Senhor está aguardando, esperando que toda a igreja responda. Por isso ele começa: quem tem ouvidos. Chamada para todos. Mas bom, quando apareceu Tiatira, que é a igreja católica, aí a queda foi lá embaixo. Lá está escrito que o Senhor menciona que alguns da igreja de Tiatira não conheceram as profundezas de Satanás. A gente nem tem ideia do que seja isso. Era tanta coisa suja, imunda, podre, desvio, das trevas que ele chamou, que alguns não conheceram, mas os outros conheceram. Então, irmão, por causa dessa mudança, que o Senhor sabe que agora vai acontecer o quê? Se ela começa no ano 600, Deus só vai levantar Lutero no século XVI. Então são 1000 anos de história. 1000 anos de história. Ainda que Deus manteve lá dentro, em todo o tempo, pessoas verdadeiramente salvas, como John Towner, como Madame Guion, como Fenelon e muitos outros que você pode pegar na história, que seguiram aquela linha, mas dentro daquele contexto de contaminação. Mas agora, irmão, a coisa deteriorou tanto que o Senhor disse: agora, a partir desse momento em que Tiatira apareceu, não há mais esperança da igreja toda responder a chamada do Espírito. E aí ele passa a ter: a chamada é só para os vencedores. Por isso que o vencedor agora, a partir da quarta, então, vem em primeiro lugar. O irmão está indo, entendeu? Eu quero dar uma oportunidade hoje no finalzinho, apesar que o nosso grupo diminuiu um pouquinho hoje, não tem importância, mas eu vejo pelo menos algum minutinho para tirar alguma dúvida que algum irmão possa ter. Não pode ser um período muito longo, mas eu espero poder fazer isso. Então, irmãos, você vai notar o que? Aqui o Senhor dividiu 7 em 3 mais 4. Então, quando isso acontece, de acordo com a palavra de Deus, o significado do número significa aquilo que é de Deus, que é 3, vai caminhar para aquilo que é do homem, que é 4. Por isso, irmão, é que a palavra de Deus ensina que o estado da igreja vai caminhar para uma situação caótica no final. Isso falando da maioria. Está vendo? E a última igreja não tem jeito, é Laodiceia, que significa opinião ou a voz do povo. E todo mundo fala: a voz do povo é. Não vai nessa não. Não é mesmo?
todas as épocas. A voz do povo é a voz do diabo. Então, irmãos, se nós abrirmos os olhos, nós vamos ver que o Senhor está falando com uma igreja. E nessa igreja ele diz: eis que eu estou à porta. Nós pregamos isso usando para pregar o evangelho, mas não é correto, né? Jesus não está falando que ele está batendo na porta do pecador, ele está batendo na porta da igreja em Laodiceia. Tá vendo? Então, irmão, o que nós temos aqui nessa 7 igrejas? Nós temos a história da igreja. Éfeso representa a igreja toda, até o final do primeiro século. Quando chegou no final do primeiro século, o Senhor falou: vamos fazer agora uma avaliação. Perdeste o primeiro amor. Aí o Senhor disse: a igreja toda, sem dúvida que sempre tinha irmãos e irmãs dedicados, mas no todo, na aparência, naquilo que o povo via, a igreja perdeu o primeiro amor. Então ele diz: como é que nós vamos recuperar? Através da perseguição. E aí levantou Esmirna, 200 anos de perseguição. Foram 10 perseguições de Roma programadas em 200 anos. E aí perseguiram e mataram. Então eu repito para os irmãos o que eu ouvi da boca do irmão Christian. Não posso provar para você, nunca li em escrito nenhum isso, mas eu respeito meu irmão e sei que meu homem segue quando ele fala. Ele diz: quando chegou no final de Esmirna, a perseguição, 2 cidadãos, em cada cidadão, 2 cidadãos em Roma, um era salvo. Então, quanto mais matava, e nessa época apareceu uma frase: o sangue dos cristãos era